Olá, tudo bem? Esse é mais uma edição do 5 Minutos com a Academia, um projeto iniciado pelo Dialogando com a Academia, e hoje estaremos conversando com o Dr. Herbert Quadrado. Dr. Herbert é advogado, especialista em processo civil pela PUC de São Paulo, especialista também em direito civil pela USP de Ribeirão Preto, aluno especial do programa de mestrado da mesma instituição, e hoje estaremos conversando sobre um assunto de extrema relevância que é o Food Law, o direito à alimentação. Dr. Herbert, é um prazer recebê-lo aqui, uma honra. Muito obrigado por ter estado no nosso convite. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Dr. Herbert, para a gente poder começar a nossa conversa, o que nós podemos entender sobre Food Law ou direito agroalimentar? Food Law, ou direito agroalimentar, como você disse, não constitui um ramo autônomo do direito. Na verdade, ele é uma vertente do direito agrário moderno e tem como objetivo o estudo dos tratados, por exemplo, internacionais sobre direito à alimentação, sobre o desenvolvimento econômico de países que têm como carro-chefe entre exportação e importação produtos e gêneros alimentícios, o socorro a populações em situação de emergência, entre outros assuntos aí. Bacana. Então, nós podemos falar que o Food Law, o direito agroalimentar, é uma matéria extremamente multidisciplinar dentro da área do direito para o estudante que está nos ouvindo. Sim, como não constitui um ramo autônomo, o Food Law ele acaba por congregar aspectos do direito civil, do direito ambiental, do direito do consumidor, todos voltados a essa política. Bacana, bacana. O que nós podemos entender sobre food safety e o food security? Ok, ambas as expressões, na verdade, elas significam em português segurança alimentar, porém representam duas dimensões do conceito. A primeira, food security, traduz a questão da acessibilidade aos alimentos, que pode ser uma acessibilidade física ou uma acessibilidade econômica. E o outro termo, o food security, na verdade, ele está relacionado ao aspecto nutricional, à qualidade do alimento em si. Bacana, tá bom? Bacana. Nessa linha, pensando no direito do Food Law, né, o direito agroalimentar, não apenas sobre o viés jurídico, mas sim ele possui algum tipo de alcance ou dimensão para além da dimensão cultural, até mesmo religioso, da sociedade, das pessoas que estão, de alguma maneira, sendo alvo de tutela do Food Law? Sim, na verdade, quando a gente fala nesse direito agroalimentar, e a gente está falando desse aspecto mais ligado ao food safety, por exemplo, a gente tem essa questão da proteção ao patrimônio material, é uma questão cultural, que seria o modo de preparo e conservação dos alimentos. A gente também fala do combate à violência estratégica, por exemplo, nós temos a questão envolvendo algumas mulheres no Oriente Médio, que, por exemplo, elas preparam o alimento, mas elas são as últimas a se alimentarem e somente se sobrar o alimento. Então esse aspecto cultural também, nesse caso, a ser combatido. E quando a gente fala de religião, a gente tem, por exemplo, os muçulmanos, nós temos, por exemplo, os adeptos às religiões de matriz africana. Então, por exemplo, se você tem alguém que está segregado, alguém que está encarcerado, por exemplo, e ele é adepto à religião muçulmana, ele, por exemplo, não se alimenta de carne de porco. Entendi. Então, por exemplo, é um direito dele a questão da segurança alimentar, então, portanto, ele tem direito a não ser alimentado com carne de porco. Entendi. A instituição penitenciária ela teve que garantir algum tipo de uma outra opção ou uma forma de ele poder se alimentar respeitando a opção religiosa dele? Sim, nesse caso seria um dever do Estado em garantir a ele uma alternativa nessa situação, não só na questão dos muçulmanos, mas como aqueles que são adeptos a qualquer religião, por exemplo, de matriz africana, que sofrem uma restrição alimentar que eles chamam de quizila. Bacana, muito bom. Para a gente poder fechar nossa conversa de hoje, trazendo um pouco a questão para o direito do consumidor, né? O Food Law ele tem influências também sobre o direito à informação e como que se dá a rotulagem desses alimentos para que o consumidor tenha um amplo acesso e conhecimento do que está comendo mesmo, né? Sim, na verdade o Brasil desde 2014 estuda uma mudança na sua rotulagem de alimentos.
Então existe um procedimento perante a Anvisa, e nesse procedimento são estudados todos os modelos globais de rotulagem de alimentos. Diversos estudos provam que o modelo atual de rotulagem no Brasil, ele não permite com que o consumidor faça uma escolha mais saudável ou até atento às suas necessidades especiais de alimentação, porque esses rótulos são extremamente confusos, tanto dos produtos de origem nacional quanto os importados. Então, para uma maior efetividade desse direito à informação e proteção dos consumidores, de acordo até com o nosso Código de Processo Civil e com o nosso Código do Consumidor, na verdade, então, a rotulagem, por exemplo, frontal de alimentos, e aqui eu cito o exemplo da adotada no Chile e no Uruguai, que são octógonos pretos, permite, por exemplo, o consumidor com baixo grau de instrução e até aquele que não tem conhecimento nutricional, permite que ele faça uma escolha visual mais fácil do que se alimentar, podendo optar eventualmente por uma opção mais saudável. Bacana, bacana. Dr. Herbert, muito obrigado. Agradecemos demais a sua participação, trazendo maiores conhecimentos e introduzindo aqueles que não tinham também conhecimento a respeito dessa matéria do Food Law. Muito obrigado pelo convite. Bem, ficamos por aqui hoje. Convido a você a acessar outros conteúdos que é feito pela Dialogando com a Academia. Nós temos o nosso site www.dca.com.br e também temos uma página no Facebook. É só procurar por Dialogando com a Academia. Curta, compartilhe, nos envie mensagem em caso de alguma dúvida, que estaremos à disposição. Muito obrigado e até a próxima.